Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Sejam bem-vindos a mais um passeio na vinha do nosso Pai. Nessa vinha celestial, essa vinha criada pela mão do Pai, pela vontade do Pai, pelo amor de Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, é um lugar onde a gente pode enxergar claramente o que Deus tem para nós, que Deus quer para nós. Tudo que Deus tem para nós é Jesus. E tudo que Deus quer de nós é que a gente viva Jesus e repartir tudo que Jesus é para os nossos vizinhos, para as pessoas neste mundo que precisam tanto ter uma experiência com o amor de Deus. Espero que você esteja bem e pronto mais uma vez de olhar um pouco naquelas linda mensagem de Jesus chamado Sermão do Monte. Estamos chegando no fim do Sermão do Monte, mas ainda temos muita coisa para aprender e ouvir. Eu espero que você esteja pronto para abrir seu coração e ouvir diretamente de Jesus o que ele tem para falar para todos nós e para toda a humanidade. Terminamos ontem um pouco falando sobre essas palavras de Jesus que a gente pode pedir, buscar e achar. É uma garantia do apoio divino para aquele que quer andar na vontade do Pai. São algumas das palavras mais positivas e preciosas já faladas para a humanidade. Agora, nós temos mais 3 declarações de Jesus antes de ouvir ele fechar o Sermão do Monte, falando da pessoa que construiu sua casa sobre a rocha. A gente pode até estranhar porque Jesus continua enfatizando mais 3 coisas. Porque quando ele termina falando sobre que o nosso Pai nos dará o Espírito Santo, seria muito fácil pensar que Jesus está terminando e ele agora vai falar sobre a casa construída sobre a rocha. Mas não, ele tem mais 3 coisas para falar para a gente. E eu acredito que ele tem essas 3 coisas que ele está nos dando agora, porque ele sabe que a gente vai ter dificuldade em viver realmente tudo que ele acabou de falar para nós no Sermão do Monte. Então ele quer dar para nós 3 alertas e uma oportunidade de ouro. Ele vai nos dar alguma coisa lindíssima que pode ser praticada em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer país, em qualquer contexto político ou econômico ou social. Então vamos ler a primeira dessas 3 coisas que Jesus vai falar antes de terminar o sermão. A primeira delas, ele fala assim: façam. Olha o que ele diz. Assim, em tudo. Assim, notem bem. Assim, baseado em tudo que eu acabei de falar nesse sermão. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Poderíamos ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas agora, entendendo, tentando compreender tudo que ele está falando aqui. Mas realmente podemos enxergar algumas coisas. O que ele fala agora, ele diz: em tudo que você vive, em tudo que você faz, existe uma maneira de você avaliar, que você pode avaliar como deveria ser seu comportamento. É impressionante essa declaração de Jesus, porque a gente não tem que ter um diploma de teologia, a gente não tem que ter uma inteligência acima daquilo que é normal para seres humanos. Isso não é somente para um super cristão. Isso é uma coisa que qualquer pessoa consiga fazer, se ela quiser estar na vontade de Deus.
ela só tem que pensar naquilo que ela queria que outras pessoas fazem quando ela é a pessoa que está passando pela crise. Eu posso imaginar, você pode imaginar, qualquer pessoa pode imaginar, se quiser realmente viver isso, o que eu queria que meu vizinho fizesse na minha situação, comigo, se eu entrasse numa situação, qualquer situação. Ontem à noite acordei pensando nisso. No meio da noite eu estava pensando, eu preciso de uma boa ilustração, que talvez possa ajudar a gente a compreender o que ele está dizendo aqui. Então Deus me deu essa ilustração. Imagine que a casa do seu vizinho pegou fogo durante a noite. Você acorda e você percebe a tragédia que está acontecendo ao lado da sua casa. E você está sabendo que a família que está dormindo lá não fez barulho nenhum. E você não ouviu gritos, e você não ouviu ninguém tentando ajudar. Mas você está acordado. E você agora tem uma responsabilidade. Jesus diz, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Agora, se fosse você e sua família dormindo numa casa que pegou fogo, você queria o que do seu vizinho? Ficou super fácil para mim. Primeira coisa, eu queria que alguém me acordasse. Eu queria que alguém ligasse para os bombeiros. Eu queria que meu vizinho chegasse até minha porta, gritando meu nome, chamando o nome da minha esposa, chamando o meu nome para ouvir eu responder, para saber que eu ainda estou vivo e preciso de ajuda. E eu queria que meu vizinho tivesse a coragem, se for necessário, se ninguém saísse da casa, que ele ia quebrar a porta da minha casa e tentar me achar, e achar a minha família, e se for necessário, nos carregar para fora da casa. Eu queria que meu vizinho fizesse isso. Então, se essa ilustração não foi uma ilustração, mas aconteceu no seu apartamento, ou no seu bairro, ou com seu vizinho, você teria que avaliar se esse vizinho é um bom vizinho? Ou será que, se fosse o vizinho, o pior vizinho do seu bairro, ou até o seu inimigo, você teria coragem de viver o que Jesus está dizendo aqui? Não importa se ele for o melhor vizinho ou o pior vizinho, ou alguém que goste de você ou não goste de você. Você não vai decidir usando a informação da sua opinião sobre essa pessoa. Você vai usar a medida de Jesus. O que eu queria que fosse feito na minha vida. O que eu queria que ele fizesse com eu e minha família, meu vizinho. Esse princípio é chamado a regra de ouro, mas na realidade não é uma regra, é uma oportunidade de ouro. É uma oportunidade, um princípio de ouro, que diz assim, eu sei como amar meu vizinho, se eu me colocar no lugar do meu vizinho. E se você precisa de mais motivação, o que Deus revelou para mim sobre este trecho foi que eu deveria lembrar que Jesus conhece meu vizinho. E Jesus morreu por meu vizinho. E isso é muito mais importante do que se o meu vizinho gosta de mim ou não, ou eu gosto do meu vizinho ou não. Jesus nos dá aqui uma medida que todo mundo
pode usar diariamente. O seu vizinho, uma pessoa conhecida, uma pessoa que mora perto de você, está passando por circunstâncias, está vivendo uma realidade, e porque você é vizinho, você consegue perceber o perigo que ele está correndo, ou ela está correndo, e você quer uma estratégia para amar essa pessoa. Jesus deu para você a maneira de pensar no seu vizinho. Ele deu para você a capacidade de imaginar se fosse você vivendo a realidade que seu vizinho está vivendo. Se você estivesse na circunstância daquela pessoa, você queria ser tratado como? Acho muito importante essa medida, porque muita gente diz, eu não sei o que fazer. Não vou me envolver. Eu não quero nem saber. Mas se a gente vai viver o Sermão do Monte, nós não podemos olhar para as pessoas que moram perto da gente e fingir que a gente não sabe como agir. Quando eu pensei nessa casa pegando fogo, eu pensei aqui no meu apartamento. Eu acho que prédio de apartamento é um desafio ainda maior. Tem elevador, tem de onde está vindo o fogo, entendeu? Acho que quando tem uma casa, talvez fique um pouco mais claro. Então, talvez se eu preciso gastar algum tempo pensando como seria a minha reação se um dos meus vizinhos tivesse um momento crítico de saúde ou um incêndio aqui no prédio. Eu acho muito interessante como Jesus disse, assim façam, por causa de tudo que ele tinha falado antes, assim façam em tudo. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Já pensou se o dono de uma loja ou um negócio olhasse para cada funcionário e usasse essa medida? Se eu fosse um funcionário, eu queria ser tratado como? Se eu fosse um funcionário na minha fábrica, ou na minha loja, ou no meu restaurante, eu queria ser tratado como? Se eu fosse um estrangeiro chegando no Brasil, da Síria, da Venezuela, eu queria ser tratado como? Se eu fosse uma pessoa deprimida, morando na casa, com medo de sair para o meu bairro, eu queria ser tratado como? Você percebe como essa medida está dentro da sua capacidade e a minha capacidade de avaliar? Então, por que a gente não vive isso? Eu acho que porque a gente sabe que se tratasse da gente, querendo ser tratado de uma certa forma, a gente não quer usar essa medida, porque vai nos custar alguma coisa. E vai nos envolver, talvez, em uma conexão com o nosso vizinho, que vai nos custar algo. Leia a história do bom samaritano. Se lembra daquela história que ele encontrou aquele homem à beira da estrada? Exatamente a mesma mensagem. Então, quando a gente lê o Sermão do Monte e a gente compreende o Sermão do Monte, aqui Jesus nos dá a medida correta da gente olhar para aquela vida ao redor da gente. Não está falando do mundo inteiro. Ele está falando daquele fogo na casa do vizinho.
se fosse a nossa casa. Pense nessas coisas. Se Jesus para tudo para nos dar esse princípio universal e essa oportunidade de ouro, creio que a gente precisa parar e ouvir e viver. Vamos ouvir? Vamos fazer? Eu quero, mas eu também sei que dá uma pausa dentro de mim, pensando, puxa, eu espero que a casa do meu vizinho não pegue fogo. Mas, neste mundo, eu tenho que estar pronto. Eu não posso ficar com dúvidas na hora que o fogo começa. Eu tenho que já saber, eu vou amar desse jeito. E eu tenho essa capacidade. Jesus me deu o Espírito Santo. Ele deu o Espírito Santo para você. Aceite o desafio de viver isso. Amanhã a gente vai falar da segunda coisa que Jesus fala para nós, que antes de ele terminar o sermão. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.